Boa noite, irmãos. Graça, paz, que a bondade, a misericórdia do Senhor esteja aí sobre a sua casa, abençoando você, sua família. Eu espero que você esteja bem, gozando de perfeita saúde e a despeito da separação física, por esse momento que estamos vivendo, nos alegramos de juntos estarmos aqui, mais um domingo de ceia, né? Louvando, adorando e cultuando ao nosso Deus. Viemos conversando pelo caminho que os edifícios das igrejas podem estar fechados, mas o louvor do povo de Deus continua fluindo, porque não existe barreiras, não existe nada que possa impedir isso. Louvado seja Deus, eu espero que você esteja aí louvando ao Senhor juntamente conosco, acompanhando essa transmissão online, essa live, e vá compartilhando, convidando outras pessoas para estarem se unindo a nós, agora nesse momento de compartilhar a palavra de Deus, porque certamente há uma palavra de Deus para abençoar a sua vida e a minha vida. Glória a Deus. Que bom que estamos juntos. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler dos versos de número 13 ao verso 18. João, capítulo 3, versos 13 a 18, assim diz a palavra do Senhor. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Pois assim amou Deus ao mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Quero convidar você a fechar os seus olhos e nós orarmos para que o Espírito de Deus comunique a cada coração que está assistindo, recebendo essa mensagem, verdades transformadoras, impactantes a cada coração. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela obra redentora. Obrigado pelo Teu amor, que se revela também através da Tua palavra. E à medida que a Tua palavra é anunciada nessa noite, eu oro para que cada coração, cada ouvinte, cada pessoa que está acompanhando essa live agora, aqueles que vão ouvir essa mensagem através de outros dias, Pai, nós oramos que o Senhor toque nos corações, que o Senhor imprima ali a mensagem reveladora do poder de Deus, da ação transformadora que tem na Tua palavra, para que nós vivamos uma vida que traz alegria, glória e honra ao Teu nome. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos vivendo uma das maiores pandemias da humanidade. Esse é o tema provavelmente mais falado nesses últimos meses. E ainda hoje pela manhã eu estava dando uma olhada nos dados dessa pandemia e mostrava que 3,45 milhões de pessoas já foram infectadas no mundo. Até hoje pela manhã, 244 mil pessoas faleceram como consequência dessa pandemia. Obviamente que, diante de números tão estratosféricos, paira um medo na população de morte, porque este tem sido o saldo dessa pandemia, muitas pessoas que vieram a falecer como consequência. As pessoas ficam com medo. E diante desse medo que se alastra, e que tem aí afetado e preocupado muitos corações, automaticamente existe uma grande ansiedade, um desejo das pessoas. O maior anseio das pessoas é exatamente por uma vacina ou por um remédio que possa curá-las da doença.
E a gente vê aí os pesquisadores, os cientistas, os governos investindo tudo que podem, fazendo todos os esforços para, num tempo mais breve possível, poder liberar uma vacina que seja comprovadamente eficaz e que seja rapidamente disponibilizada para, de alguma forma, trazer algum alento ou algum sentimento de segurança para a população mundial que tem vivido dias de verdadeiro terror, dada essa pandemia. Então, queridos, por que eu estou falando disso? Porque num momento como esse, que eu e você estamos vivendo, nós nunca passamos por nada igual. Ninguém dessa geração jamais viveu o que nós estamos vivendo. Então, diante dessa situação de pandemia, de um medo que tem assolado as nações, de um inimigo que tem assustado muitas pessoas. Esse contexto nos permite olhar para a palavra de Deus e entender de uma forma muito mais profunda, com um impacto muito maior, que vai fazer um sentido muito diferenciado por causa do contexto que nós vivemos, da realidade que nós vivemos. E quando nós lemos essa mensagem, esse diálogo de Jesus com um líder, com um dos integrantes do Sinédrio, com um dos mestres da lei, chamado Nicodemos, por incrível que pareça, Jesus está conversando com Nicodemos sobre uma pandemia. Você já parou para pensar nisso? Aliás, Jesus está conversando sobre uma pandemia e sobre uma vacina. E ele está conversando sobre, não uma pandemia como essa que nós estamos vivendo, mas ele está conversando sobre a maior, sobre a mais letal de todas as pandemias que já ocorreu sobre a humanidade. Queridos, quando a gente fala de uma pandemia como essa que estamos vivendo nos dias de hoje, os números todos os dias são atualizados, né? E esses números são reportados dizendo o número de pessoas infectadas, número de pessoas recuperadas e número de pessoas que vieram a óbito. E a gente sempre celebra, a gente sempre fica feliz de ver o número de recuperados aumentando muito em relação ao número de pessoas que faleceram, porque de certa forma isso traz esperança. Mas quando Jesus está falando aqui com Nicodemos de uma outra pandemia, muito mais séria, muito mais letal, ele está falando de uma pandemia que, se gráficos fossem produzidos para tentar nos mostrar a letalidade, o poder destrutivo, o alcance geográfico dessa pandemia, o alcance histórico, seria algo assim muito assustador. E a verdade é que Jesus está falando de uma realidade. Ele está falando não da pandemia causada por um vírus como esse que nós estamos combatendo, mas ele está falando da pandemia causada pelo vírus do pecado. E essa pandemia, queridos, da qual Jesus está conversando com Nicodemos, tem deixado milhões e milhões e milhões de pessoas mortas. Na verdade, essa pandemia, ela está em curso, ela não cessou. E o que é terrível é que quando você pensa nessa pandemia do Covid-19, as pessoas ficam muito assustadas ao ouvirem relatos de pessoas que foram infectadas e que tiveram um fim terrível, agonizante, sem conseguir respirar, por conta do ataque que o vírus causa ao sistema respiratório. Mas Jesus está falando aqui de uma pandemia muito pior, muito mais agressiva, porque a morte que a palavra de Deus se refere como resultado dessa infecção do pecado, desse contágio do pecado, é uma morte que a agonia que a gente vê nos hospitais hoje, as pessoas enfrentando, não se compara com aquilo que a palavra de Deus declara como ranger de dentes. Como choro e ranger de dentes.
lembrando as palavras do Senhor de uma eternidade de sofrimento, onde as pessoas vão buscar para si a morte e não vão encontrar. Mas graças a Deus, porque em meio a esse quadro, que é uma realidade, é uma outra pandemia mais séria que nós estamos vivendo, há uma vacina de Deus para a minha vida e para a sua vida. E eu espero que você possa dizer um amém por isso. Agora, Jesus está falando com Nicodemos e ele está dizendo isso: olha, ninguém veio do céu, ninguém foi ao céu, senão aquele que veio do céu. Jesus está se apresentando como uma provisão de Deus, como alguém enviado por Deus, enviado do céu a esse mundo, a esse lugar afetado por essa pandemia. E ele vem como essa resposta de Deus, como uma vacina, para nos trazer a cura. E aí no versículo 14 e 15, ele vai dizer assim para Nicodemos: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Veja que Jesus remete a um evento lá do passado, do Antigo Testamento, do tempo em que os israelitas estavam no deserto, para que ele possa explicar de que vacina é essa que ele está conversando com Nicodemos. Para que ele explique o que significa essa vacina, como é o funcionamento dessa vacina, quem tem acesso a essa vacina, como que se estabeleceu essa vacina. E aí ele leva Nicodemos a lembrar daquilo que aconteceu, e eu queria lembrar junto com você e ler o episódio do qual Jesus está falando. O que aconteceu naqueles dias? Está em Números, capítulo 21, a partir do verso 4, que diz assim: partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Queridos, para que você entenda o contexto desse episódio que aconteceu ali em Números, capítulo 21, o povo tinha sido escravo no Egito por muitos anos, depois de 400 anos lá, e sendo escravizado por muitos anos, clamando ao Senhor. O Senhor envia um libertador, Moisés, para tirá-lo do Egito e levá-lo para uma terra que o Senhor havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. E esse caminho, esse deserto que tinha que ser atravessado, desde o Egito até a terra prometida, os estudiosos dizem que tem uma extensão de cerca de 200 quilômetros, e que a travessia dele se faria, alguns dizem em 11 dias, outros dizem em 40 dias, mas, quero dizer, num curto período de tempo. Porém, custou aos israelitas 40 anos para fazer essa travessia. E o que acontece? Desde o momento que eles saem do Egito, você encontra um povo que se põe a questionar a autoridade de Deus, que se põe a duvidar do poder de Deus, que reclama diante de um inimigo que vem atrás dele, o faraó, que questiona o poder de Deus de salvá-lo, que reclama contra Moisés, que questiona
por uma água que está amarga, que reclama da comida, um povo que reclama pela demora de Moisés, que está no monte falando com o Senhor, um povo que reclama porque não tem esse ou aquele alimento, um povo que reclamava, que questionava, que duvidava e que estava desprezando a orientação, desprezando a autoridade, desprezando a instrução do Senhor. E foi assim durante toda a trajetória desse povo, desde que saiu do Egito até o tempo em que eles entraram na terra que o Senhor havia prometido. E quando o apóstolo Paulo se refere a esse mesmo evento das serpentes que mordiam o povo, veja o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, verso 9. Ele nos dá um alerta e ele diz assim: não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Ora, o povo tinha murmurado, e nós vemos como que isso foi entristecendo o coração de Deus, como que isso foi gerando uma ira no coração de Deus em relação à atitude desse povo durante todo esse tempo, porque você tinha um Deus que provia, um Deus que protegia, um Deus que cuidava, um Deus que tinha a nuvem protegendo durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, orientando, guiando, protegendo das bestas, protegendo dos inimigos, provendo alimento, provendo água, o Senhor cuidando, carregando aquele povo como que nos braços, e em todo o tempo o povo sendo ingrato, o povo questionando, o povo se rebelando e murmurando. Até que chega um momento, quando o povo chega na fronteira, e aí eles enviam espias para olharem a terra, esses espias voltam e trazem um relato, dizendo que a terra era boa, como o Senhor havia prometido, e diante daquele relato eles dizem: mas ali tem os inimigos, mas ali tem essa e essa situação, mas ali tem cidades fortificadas, o povo é de grande estatura, e eles começam mais uma vez reclamarem, murmurarem, semearem incredulidade que se espalha como um vírus altamente contagioso e rapidamente infecta toda a população de Israel. E diante daquele relato, eles se rebelam mais uma vez contra Deus, murmuram contra Moisés, falam inclusive de apedrejar a Moisés e Arão. E diante daquele quadro de rebelião, juntando a todo esse histórico, o Senhor finalmente diz lá em Números capítulo 14, verso 11, o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? O verso 20 do capítulo 14 diz, aí Moisés intercede pelo povo, porque o Senhor está a ponto de destruir o povo. Moisés intercede, pede que o Senhor perdoe, e aí o Senhor responde a Moisés, no verso 20 do capítulo 14, dizendo assim: eu os perdoei conforme você pediu. No entanto, preste atenção, queridos, porque nós precisamos entender aqui o que Paulo está querendo dizer quando ele diz: não ponham o Senhor à prova. Não façam como eles fizeram. O que Paulo estava querendo dizer? O que significa pôr o Senhor à prova? O Senhor vai nos mostrar aqui. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, preste atenção, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento a seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que eu prometi. Eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Ou seja, o que é pôr o Senhor à prova? Que Paulo está se referindo e nos alertando para não fazermos a mesma coisa. Pôr o Senhor à prova, nas próprias palavras do Senhor, conversando com Moisés, é desprezar a Deus. É questionar ao Senhor, é desobedecê-lo, é andar por caminhos que não são caminhos de integridade.
porque os que andam no caminho de integridade vão herdar a terra. Então aquele povo, eles haviam desprezado a vontade de Deus, eles haviam desprezado a provisão de Deus, porque até o alimento que os sustentava, eles dizem, nós estamos cansados desse pão miserável. Então, depois de todas aquelas vezes, murmurando, questionando, o Senhor manda que eles deem a volta e voltem para o deserto, e eles vão ficar mais 38 anos no deserto, como consequência do seu pecado. E toda aquela geração, estima-se entre 2,5 milhões e 3 milhões de pessoas, morrem, os cadáveres caem no deserto, consequência da pandemia do pecado. E eles morrem ali. E uma nova no deserto. E essa nova geração, ali cerca de 35, 36 anos depois, quando está chegando perto novamente da fronteira para entrar, mais uma vez nós vemos aqui uma atitude deles, que é esse episódio das serpentes abrasadoras. Eles reclamam da comida, eles reclamam que Deus os tirou do Egito para trazê-los para aquele deserto. E o Senhor, tão triste com aquilo, envia então um castigo, envia uma praga. E veio aquelas serpentes abrasadoras e mordiam as pessoas. Sabe, queridos, e não adiantava eles fazerem lockdown. Não adiantava eles ficarem fechados dentro de casa. Porque em algum momento tinham que sair para ir buscar o maná, para ir buscar comida, tinham que sair para buscar água, e quando saíam se deparavam com o quê? Com aquelas serpentes venenosas, que os mordiam, e eles eram infectados, contagiados com aquele veneno mortal, letal. E muitos começaram a morrer, conforme diz o relato que nós lemos ali. E o que acontece? Então veio essa praga enviada, eles são atingidos como consequência do seu pecado. E aí, diante daquela dura consequência, o povo começa a se arrepender. O povo começa a sentir o peso do pecado e se arrepende, e eles vão até Moisés, no verso 7, e clamam, dizendo, pecamos e falamos contra o Senhor e contra você, ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E diz a palavra de Deus que Moisés, então, ora pelo povo. Queridos, essa pandemia do pecado, ela é tão mais séria do que a pandemia que nós estamos vivendo nesses dias. Porque a pandemia do pecado, entre os muitos mecanismos de talvez prevenção ou controle dessa pandemia que estamos vivendo nesses dias, se tentou fechar as fronteiras, se tentou fazer um isolamento, um lockdown, mas, olha, a pandemia do pecado, nem o isolamento da Arca de Noé foi capaz de proteger as pessoas de serem infectadas pelo vírus do pecado. Porque mesmo depois do dilúvio, a gente vê esse vírus atuando, continuando, contagiando, infectando pessoas e continua gerando morte até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Então o povo começa a ser mordido pelas serpentes. E é disso que Jesus está falando com Nicodemos. Olha, você não pode, na verdade, entender João 3,16, se você não entender o contexto que Jesus está se referindo nos versos 14 e 15. Que é esse episódio aqui, quando o povo foi mordido pelas serpentes. E ali as pessoas são mordidas e elas estão condenadas à morte. E elas oram. E olha a oração que eles fazem. Moisés, ore ao Senhor para que tire as serpentes do nosso meio. E Moisés ora ao Senhor. Sabe qual que é a resposta? O Senhor não tira as serpentes. As serpentes continuam no meio do povo. O povo continuava sendo mordido pelas serpentes. A consequência do pecado continuava levando pessoas à morte. Essa é a pandemia que está em curso. A pandemia espiritual. Essa pandemia terrível que assola toda a humanidade, todas as nações, ao longo de toda a história tem assolado e tem levado milhões e milhões à morte.
As pessoas pecam porque desprezam a Deus, desprezam a vontade de Deus, desprezam as orientações de Deus, andam por caminhos que não são caminhos de integridade e são, então, afetadas, mordidas por esse pecado, são infectadas com veneno letal que acaba conduzindo à morte. E aí eles oram pedindo que sejam tiradas as serpentes, mas as serpentes continuam lá. E Deus provê, então, uma cura. É sobre isso que Jesus está falando com Nicodemos. Então Moisés ora, e o Senhor, então, provê a cura. E essa cura que o Senhor provê, preste atenção, meu irmão, porque isso é uma expressão do amor de Deus. Números 21, versos 8 e 9, vamos ver a resposta do Senhor à oração que Moisés faz, intercedendo pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Porque antes da provisão da cura, da vacina do céu, do remédio do céu, quem era mordido pela serpente morria. Não permanecia vivo. Então o Senhor não retira as serpentes, Ele deixa ali, mas Ele provê a cura. Ele dá essa estratégia a Moisés, que uma serpente tinha que ser, uma serpente de bronze, iria ser esculpida, levantada, colocada no alto de um poste, e aquelas serpentes que continuavam no meio das pessoas, quando as pessoas saíam para trabalhar, quando as pessoas saíam para ir buscar o alimento, quando as pessoas saíam para seguir o caminho, e eram mordidas, elas agora tinham uma esperança, elas agora tinham uma chance de serem curadas. E essa chance, a única chance, é que eles tinham que levantar os olhos e olhar para aquela serpente que estava erigida. E ao fazê-lo, a força mortal daquele veneno perdia efeito sobre o corpo adoecido, infectado, contagiado, e a pessoa seguia vivendo. Então, voltando lá para João 3, versos 16, Jesus está falando com Nicodemos sobre essa vacina de Deus para curar os infectados da pandemia do pecado. Talvez esse que é o verso mais conhecido das Escrituras. Ele só ganha compreensão quando você analisa o contexto que Jesus está falando. E o Senhor Jesus diz: pois assim amou Deus ao mundo. Muitas versões traduzem esse versículo como porque Deus amou tanto ao mundo, ou porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas preste atenção, a palavra aqui usada, assim, ou a palavra traduzida, a palavra grega original para assim, ou tanto, tal, como tem algumas versões da Bíblia, na verdade é a palavra grega rutô, e essa palavra, ela é um advérbio, mas não um advérbio de quantidade. É um advérbio comparativo, é um advérbio de comparação, é um advérbio que significa dessa maneira, assim também, da mesma forma, semelhantemente. É a mesma palavra que Jesus usava para dizer, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ele estava fazendo uma comparação. Quando Jesus usava a palavra dizendo, o reino de Deus, pois, será comparado, assim também será com aqueles que fizerem isso ou aquilo. Essa é uma palavra de comparação. Então, quando Jesus está falando aqui com Nicodemos, pois assim amou Deus ao mundo, Jesus está dizendo para Nicodemos, Nicodemos, pois dessa forma, dessa maneira, Deus amou ao mundo. De que maneira? De que maneira? Aí Jesus conta a história lá das serpentes que morderam as pessoas nos dias de Moisés. Ele diz, daquela maneira. Ou seja, quando as pessoas estavam desprezando a Deus, quando as pessoas estavam ignorando as instruções, as ordens, os mandamentos de Deus, quando as pessoas estavam se rebelando, quando as pessoas estavam desonrando a Deus, quando as pessoas estavam desprezando ao Senhor.
e como consequência dos seus pecados, elas foram afetadas por uma praga terrível, mortal, incurável. O Senhor, que é um Deus de misericórdia, olha para elas e provê a cura. Então foi assim que Deus amou o mundo. Glória a Deus. Foi assim que Deus amou a sua vida e a minha vida, meu irmão. Porque todos nós fomos mordidos por essas serpentes. Porque todos nós cometemos o pecado. E o salário do pecado é a morte. Porque todos nós fomos infectados. A palavra de Deus diz que todos pecaram. E foram destituídos da glória de Deus. Sem exceção. A exceção foi Jesus. Então, nós estávamos nessa... E Jesus está dizendo para Nicodemos, assim, da mesma forma que o Senhor proveu cura e trouxe uma única forma, uma única saída para vencer a morte, lá nos dias de Moisés, no episódio das serpentes abrasadoras, assim Deus amou o mundo, dessa maneira. De que maneira? Enviando o seu Filho. Por isso Jesus se apresenta como uma vacina. Ele diz, eu vim do céu, enviando o seu Filho, dando o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não morra. Olha aí, cortando o efeito mortal da pandemia. Para que todo aquele que nele crê, em Jesus. Queridos, para essa pandemia da qual nós estamos falando, a pior de todas, a mais letal, a mais terrível, não existe ciência, não existe medicação, não existe tecnologia, não existe medidas políticas, não existe medidas de segurança, não existe absolutamente nada que seja capaz de proteger você do efeito mortal dessa pandemia. A única forma é você crer em Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Aí está a cura, aí está a salvação, aí está a vida, aí a morte é cancelada, é interrompida e você recebe vida eterna. Porque fora dele não há nenhum outro nome dado entre os homens, diz a palavra de Deus, pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia. Portanto, meu irmão e minha irmã, Jesus fala para todo aquele que nele crê. Você sabe qual é um dos grandes perigos que a população, que pessoas enfrentam diante de uma pandemia como essa que tem assolado os nossos dias? Um dos grandes riscos e perigos é quando a pessoa não crê, quando a pessoa não acredita na letalidade, quando a pessoa não acredita na seriedade, no risco que é oferecido para a população. E por causa que as pessoas não creem, não acreditam, elas não imaginam, elas não conseguem crer que um dia elas podem ser contaminadas e serem vítimas de uma contaminação como essa, elas se expõem. Pela ignorância, elas se expõem. Elas se colocam em lugares, em situações onde elas estão correndo um risco. Em relação a essa pandemia espiritual, não é diferente. Porque nós vivemos dias em que as pessoas não creem no risco de uma eternidade longe da presença do Senhor. Eles não creem na existência do inferno, eles não creem na existência de uma condenação eterna, de um lugar onde haverá choro e ranger de dentes, onde haverá dor, onde haverá sofrimento. As pessoas dizem, não, mas Deus é um Deus de amor, Ele jamais condenaria pessoas a sofrimento assim. Mas olha, quem mais falou sobre o inferno de tudo que tem na Escritura foi o próprio Senhor Jesus. Esse é um tempo de a gente resgatar essa mensagem, queridos, e fazer a população entender que há um risco muito sério pairando na humanidade que está ceifando milhões de vidas. E pessoas estão morrendo e indo para um destino de sofrimento eterno, que nenhum sofrimento nesse mundo há de se comparar com o que é o efeito dessa pandemia espiritual. Graças a Deus,
que Deus, no seu amor e na sua muita misericórdia, envia a cura. Deus envia a vacina, Deus envia o remédio. E Jesus fala para Nicodemos, da mesma forma que aquela serpente foi levantada, o Filho do Homem vai ser levantado, glória a Deus, porque o Cristo na cruz, no alto de um poste, no alto de um madeiro, representa cura para mim e para a sua vida, aleluia. Quando outrora não havia saída, não havia salvação, não havia recursos, não havia nada que alguém pudesse fazer para se livrar da morte, que era certa, mediante o envenenamento do pecado. Agora nós temos, na pessoa de Jesus, levantada naquele madeiro, o pagamento pelos meus pecados e pelos seus pecados. E o Senhor Jesus vai dizer, porque todo aquele que nele crê, não seja ignorante. Não ignore o risco, não ignore a seriedade, não ignore a letalidade dessa pandemia, queridos. Porque ela pode te custar a eternidade, num lugar de muito sofrimento. Não ignore. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. O tempo de você pensar nisso é hoje e dizer, eu estou infectado, eu fui mordido por esse vírus do pecado, eu estou condenado à morte, eu preciso de um Salvador, eu preciso do remédio do céu, eu preciso da salvação que Deus proveu através do seu Filho Jesus. Eu quero olhar para o Cristo na cruz, entendendo que lá Ele morria, pagava pelos meus pecados, e por causa da morte dele existe salvação para a minha vida. Hoje é o dia de você escolher isso. Sabe, amados, Deus não deseja a morte de pessoas. Jesus não veio para matar ninguém, Ele veio para salvar o mundo. Ele diz isso aí no verso 17 e 18 de João capítulo 3, quando diz, pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Aqui está o propósito da vinda de Jesus. Jesus é o remédio do céu, Jesus é a vacina do céu para essa pandemia terrível que tem assolado a humanidade desde o início da sua existência. E diz a palavra ainda, quem nele crê não é julgado. O que não crê, preste atenção nessa palavra, meu irmão e minha irmã, o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Queridos, a vinda de Jesus a esse mundo foi a vacina enviada por Deus contra a morte eterna. Quem rejeitar essa vacina está condenado a um sofrimento causado pelo vírus do pecado. Não quero experimentar quais são as consequências eternas dessa morte. E eu queria já ir concluindo essa mensagem, dizendo que nós precisamos responder à revelação que a palavra de Deus traz. Porque quando eu trago em perspectiva uma pandemia, do ponto de vista biológica, é um vírus, um ser vivo aí que está contaminando e tem levado muitas pessoas a óbito nesses últimos meses. E eu trago em perspectiva com o que é a pandemia espiritual e os efeitos que tem causado desde o início da humanidade e que segue em curso. Eu quero que você avalie a sua situação. E nós precisamos responder ao entendimento, à revelação disso que está sendo anunciado. Portanto, se você já entendeu isso, se você já se deu conta que você estava infectado, que você foi contagiado por esse vírus do pecado, que você estava condenado à morte, e você olhou para o Cristo na cruz e entregou sua vida a Ele, e o recebeu a vacina, recebeu o remédio, a provisão de Deus para que você tivesse vida, glória a Deus. Qual que deve ser a sua reação? Todos os dias da sua vida, lembrar disso e ser grato a Deus. Todos os dias da sua vida, pense nisso, meu irmão. Pense, faça uma comparação com quem nesse momento está no leito de um hospital, morrendo, quem sabe agonizando por dificuldade de respirar, tendo momentos terríveis. E finalmente pense naqueles que estão morrendo, indo para uma eternidade de sofrimento, que você estava indo nesse caminho. Mas um dia alguém te falou de uma vacina
que tinha o poder de cortar o efeito da morte sobre a sua vida. Você creu, você recebeu a Jesus, a provisão do céu, a vacina do céu, e por isso permanece vivo. E você tem a vida eterna, não pelos teus méritos, pelo amor de Deus. Por isso que diz a palavra de Deus, porque Deus amou, assim amou o Senhor. Dessa forma foi o amor de Deus. Então essa é a primeira resposta que a gente tem que dar, uma atitude constante, todos os dias. Quando você abrir os seus olhos ao acordar, diga: Senhor, muito obrigado pela salvação. Senhor, muito obrigado pela cura do céu. Muito obrigado pelo perdão dos pecados. Segundo lugar, diante da compreensão dessa realidade de uma pandemia espiritual, que é presente, que está em curso, que está ceifando muitas vidas nesse presente momento em que essa mensagem está sendo pregada. Lembre-se que você pode contar àqueles que estão infectados, àqueles que estão doentes, que essa vacina está disponível para todos quantos quiserem. Glória a Deus. Divulgue essa mensagem, compartilhe essa mensagem. Mande para pessoas, mande para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho, mande para os seus familiares e diga: olha, você precisa ouvir essa mensagem, porque nós estamos vivendo não é somente uma pandemia. Há uma outra pandemia muito mais séria acontecendo e as pessoas não estão entendendo o risco ou crendo na realidade, na letalidade dela. Ouça essa mensagem para você entender, compartilhe, anuncie. E à medida que as pessoas vão ouvindo essa mensagem, elas vão entender que há um remédio do céu, que há uma vacina do céu disponível para todos quantos crerem. É o nosso trabalho, é o meu trabalho, o seu. Anuncie, porque esse é um momento que as pessoas estão assustadas, estão pensando, estão considerando que a morte pode estar aí à porta. E sem saber o que vai ser da eternidade delas. Mas em Jesus, nós temos a garantia. Esse aqui não é uma vacina experimental. Não é algo que está se avaliando se dá certo ou não dá certo. Ela não tem 50% ou 60% de eficácia. Ela é uma vacina totalmente eficaz. Basta que você creia. Se você crê, você não morrerá eternamente, mas você passa da morte para a vida. Aleluia! E uma terceira resposta, para a gente orar. Você aí que está me assistindo, talvez você não recebeu essa vacina ainda. Talvez você não conhecia essa vacina. Talvez você não conhecia nem mesmo o risco que você está vivendo nesses dias. Talvez você nem sabia que você está infectado. E o que te aguardava em termos de sofrimento eterno. Mas você pode receber essa vacina hoje. De que forma, pastor André? Como que eu posso fazer isso? É simples. Jesus fala que o pré-requisito é você crer. Se arrependa dos seus pecados, porque quando a gente olha o que aconteceu lá nos dias de Moisés, o povo se arrependeu e orou e buscou a Deus. E Deus estendeu o seu amor e a sua misericórdia e proveu a cura. Essa receita continua valendo para hoje. Se arrependa dos seus pecados. Creia no remédio celestial, na vacina do céu. E receba Jesus como Senhor da sua vida. E comece a partir de hoje a andar em integridade. Não desonrando Deus, não desprezando o Senhor, não questionando, não duvidando de Deus, mas se rendendo a Ele, servindo a Ele. Faça isso, porque Jesus veio a esse mundo não para condenar, mas para salvar o mundo, para salvar você. E você pode fazer isso agora. Você gostaria de fazer essa oração? Você gostaria de abrir o seu coração e declarar nessa noite, se você nunca fez isso, dizer: Senhor, eu sou um pecador. A eternidade, o que estava reservado para mim, eu não tenho certeza para onde eu ia. Mas eu sei que agora, pelo que a tua palavra foi anunciada, eu posso ter a garantia de uma vida eterna mediante a obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. E eu quero isso, eu preciso isso. Se você quer fazer isso, eu quero convidar você a fechar os seus olhos aí, na sua casa, onde você está, com seus familiares, com seus amigos.
Feche os olhos, pense e reflita nessa mensagem. E se você entende que você é um pecador e você precisa de salvação, e que não há outro caminho, que não há outro lugar onde você possa buscar, ore comigo nesse momento, repetindo essas palavras, dizendo assim: Senhor Jesus, eu entendi nessa noite, pela tua palavra que foi pregada e anunciada, que existe uma outra pandemia em curso, muito mais séria, muito mais letal, e que eu fui contaminado porque eu também sou um pecador. Eu também sou uma pecadora. Mas eu te dou graças, Senhor, porque o Senhor, no seu infinito amor e misericórdia, enviou o seu Filho Jesus. E ao morrer na cruz do Calvário, a dívida do meu pecado estava sendo paga. E por causa da morte de Cristo, crendo no sacrifício, na obra redentora dele, recebendo-o como Senhor da minha vida, eu posso ter a vida eterna. Portanto, Senhor Jesus, eu te confesso nessa noite como o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. E se ao longo da minha vida eu tenho vivido desprezando o Senhor, sem me importar com o Senhor, sem honrar ao Senhor, desprezando a tua vontade, as tuas orientações, eu quero fazer um concerto hoje contigo, Senhor. E eu quero me submeter ao teu senhorio e viver uma vida em integridade, assim como Caleb viveu e entrou na terra. Eu quero entrar na terra, Senhor. Eu quero ter a vida eterna. Portanto, me arrependo dos meus pecados. Me lave com teu sangue precioso, Senhor. E escreva o meu nome no livro da vida eterna. Eu creio na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que o Senhor abençoe você. Nós vamos...